Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aulinha de agora vai ser sobre o reino Monera. O reino Monera é o reino que abrange os organismos do árqueas e bactérias, tá? A maioria deles vão ser bactérias. A gente vai falar agora um pouquinho desse reino, tá bom? Então, o reino Monera, ele reúne organismos unicelulares. Todos os organismos do reino Monera possuem apenas uma célula. Não vai existir organismo do reino Monera que tenha mais de uma célula, né? Que seja um ser pluricelular. Não. Todos eles são unicelulares. O reino Monera também é o reino que abrange os organismos com células procariontes. O único, né? As células procariontes são as células das bactérias. São aquelas células mais simples, onde o DNA fica disperso no citoplasma. A gente já vai ver isso mais pra frente, tá? Então, o reino Monera, todos os organismos possuem células procariontes, beleza? Eles podem ser organismos autótrofos, ou seja, produzirem o seu próprio alimento, ou heterótrofos, que dependem de outros seres vivos para conseguir obter energia, né? Se alimentar de outros seres vivos para conseguir obter energia. E aqui nós temos alguns exemplos do reino Monera, né? Bactérias, a maioria deles aqui bactérias. E aí, o reino Monera, ele é dividido em árqueas e bactérias. As árqueas, elas são chamadas daqueles organismos que conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, ou seja, em vulcão, em locais com muito sal, em locais muito frio, em local com pouco oxigênio. Então, em locais de condições extremas, as arqueobactérias, né, também conhecida como arqueobactérias, não só árqueas, elas conseguem sobreviver nesses ambientes extremos, beleza? Já as bactérias em si, elas são encontradas em diversos ambientes. Aliás, em tudo tem bactéria, tá, gente? Em tudo. Na tua mão, na tua pele, no teu intestino, na mesa, no teu caderno, na tua caneta, no alimento que você ingere, no banheiro, no quarto, no chão, em tudo vai ter bactéria. Em tudo. Aliás, quando você estiver se sentindo sozinho, imagine e lembre-se de que existem milhões de bactérias em que você é um mundo delas, tá? Então, bactéria é encontrada em diversos locais. E as árqueas ou arqueobactérias, elas vivem em ambientes com condições extremas. Elas estão naqueles locais de vulcão, local com muito sal, muito frio, pouco oxigênio e tudo mais, tá? Mas ambas, tanto as arqueobactérias quanto as bactérias, elas são seres unicelulares e procariontes, ou seja, apresentam uma única célula e a célula delas é procarionte. Algumas bactérias, ela têm grande importância na medicina porque elas estão relacionadas com algumas infecções, algumas doenças. Mas a maior parte das bactérias que existem, elas são benéficas. Elas têm importância econômica, ecológica, importância na tua saúde. Então, poucas que causam doenças, tá? São poucas bactérias que causam doenças. A maioria, ela é benéfica, ela traz benefícios aos seres humanos. E prestem atenção, então, nisso, porque vai cair no trabalhinho de vocês, ó. Então, bactérias que são benéficas aos seres humanos, o que elas podem ajudar? Tem bactérias que têm grande importância na indústria de fármacos, tá? Para produzir remédios, produzir drogarias e tudo... drogarias não. Produzia os remédios, os fármacos que auxiliam em alguma doença. Diversas espécies de bactérias desempenham funções ecológicas relevantes. Que funções ecológicas relevantes são essas? Elas são base da cadeia alimentar em ambientes aquáticos, porque lembra que no ambiente terrestre, quem que é a base da cadeia alimentar? As plantas, né? Então, no ambiente aquático, as bactérias são a base da cadeia alimentar, são aqueles organismos que são consumidos primariamente.
certo? Muitas habitam o tubo digestório de outros animais e isso é importante, auxiliam na digestão, em várias coisas, tá? No tubo digestório das pessoas é muito importante as bactérias e em outros animais também. E algumas bactérias aí produzem vitamina K, que também é muito importante. E quais são as formas das bactérias? Então, as formas das bactérias, elas são bem variadas. Tem as da forma de cocos, bacilos, espirilo e vibriões. Então, vamos ver os cocos. Os cocos isolados são assim, ó, só uma célula, né, elas já são unicelulares, né, uma única célula. Então, os cocos isolados são assim, uma só bolinha, uma só célula. Mas existem algumas bactérias que, mesmo sendo seres unicelulares, né, só ter uma célula, elas acabam vivendo em colônias. Daí, quando elas se juntam, mesmo cada uma sendo um único ser vivo, quando elas se juntam, elas formam colônias. Daí, quando tem duas bactérias juntinhas aqui, a gente chama de diplococos, tá? Quando tem várias bactérias do estilo cocos junto, a gente chama de streptococcus. Quando tem um amontoado muito grande, estafilococcus, beleza? Aí nós temos os bacilos. Bacilos, uma bactéria só isolada, a gente chama de bacilo. Quando tem duas bactérias do tipo bacilos, a gente chama de diplobacilos. E quando são várias bactérias do tipo bacilo juntas em colônia, a gente chama de streptobacilos. Aí nós temos o espirilo. O espirilo, ele é assim, né? Essa é a forma dele, tá? Normalmente ele não vive em colônia. E nós temos os vibriões, que também são nesse estilo aqui, estilo de uma vírgula, né? Como se fosse uma vírgula, tá? Esses são os formatos das bactérias. E qual é a estrutura celular das bactérias? Elas são seres procariontes, ou seja, tem célula procariótica. Então, as bactérias, elas vão possuir lá a sua parede celular, a sua cápsula, né? Daí a parede celular, daí a membrana celular, e o DNA dela vai estar disperso dentro do citoplasma. Não vai ter nenhum núcleo guardando esse DNA. E vai ter aqui espalhado alguns ribossomos, tá? Então, essa é uma estrutura simples, é uma célula procarionte. Então, uma célula procariótica, desculpa. Então, todos os seres do reino Monera, eles vão ser seres procariontes, eles têm esse tipo de célula aqui, só eles que têm esse tipo de célula. Reino Fungi, Protista, Plantae, Animalia, todos eles têm célula eucarionte. E a reprodução das bactérias? A reprodução das bactérias é muito simples, a gente chama de divisão binária. É quando as células filhas são idênticas à bactéria-mãe, ou seja, é um clone. E como que funciona? Então, as bactérias, elas se reproduzem da seguinte forma. Tem uma bactéria aqui, quando ela vai se reproduzir, ela acaba dividindo o seu material genético e citoplasmático ao meio, ó, começa a divisão, divide, vai dividindo até que tem duas porções desse material e se divide em duas. Aí existem duas células agora idênticas àquela célula primária ali. Então a reprodução das bactérias, ela é uma reprodução assexuada, onde não envolve gameta fêmea, não existe bactéria fêmea e macho, tá bom? Não existe, é só a bactéria. E daí ela pega e se divide ao meio, né, na divisão binária, e consegue aí gerar duas células filhas idênticas a ela. Então, são clones, o material genético é o mesmo, ela só pegou aqui e dividiu ao meio, certo? Gerando duas células filhas. Essa é a reprodução das bactérias. E como que é a nutrição das bactérias? Vamos lá? Então, nós temos as bactérias heterotróficas.
O que são bactérias heterotróficas? Que dependem de outro ser vivo para se alimentar, precisam se alimentar de outro ser vivo, tá? Isso vai cair no trabalho de vocês, hein? O que é bactérias heterotróficas? São aquelas que não conseguem produzir seu próprio alimento, que dependem, precisam se alimentar de matéria orgânica de outro ser vivo, tá? E existem dois tipos de bactérias heterotróficas: as bactérias parasitas e as bactérias decompositoras. Quem são as bactérias parasitas? São aquelas que vivem associadas a outros organismos, retirando desse organismo, desse hospedeiro, o seu alimento. Então, eles acabam roubando os nutrientes do hospedeiro para que a bactéria em si consiga sobreviver. Ao retirar esses nutrientes do hospedeiro, acaba prejudicando o hospedeiro, porque ele vai ficar fraco, né? Não vai mais ter nutrientes, não vai mais ter energia, porque tudo a bactéria está roubando para ele. Então, são as bactérias parasitas, né? Normalmente causam doenças. Bactéria parasita causa doença, tá? E nós temos também as bactérias decompositoras, que são aquelas bactérias que se alimentam de restos de seres vivos, mortos e em decomposição, né? É muito importante as bactérias decompositoras porque elas acabam transformando os compostos orgânicos, que são esses compostos que formam tudo que é vivo, é orgânico. Acaba transformando isso aqui que é vivo em matéria inorgânica, ou seja, em nutrientes do solo, tá? Em minerais do solo, por exemplo, porque depois de ser decomposto isso daqui, vai tudo para o solo, né? E aí as plantas vão absorver novamente essa matéria inorgânica, transformar em orgânica e assim por diante. Então, as bactérias são grandes responsáveis aí pela reciclagem dos nutrientes. Transformam a matéria orgânica em inorgânica. São muito importantes as bactérias decompositoras, assim como os fungos, porque eles decompõem todo a matéria orgânica morta. Já pensou se não existisse bactérias decompositoras e fungos? Nada mais ia ser decomposto. Então, não ia nem mais ter lugar no mundo, porque uma planta que morresse, um animal, uma pessoa, tudo, nada mais ia ser decomposto, ia ficar tudo no nosso solo, a gente não ia ter nem por onde andar de tanta coisa que ia ter, né? E aí nós temos as bactérias autótrofas. As bactérias autótrofas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. E tem dois tipos de bactérias autótrofas: as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes. As fotossintetizantes, elas conseguem obter seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. É o mesmo processo lá das plantas. Elas captam energia solar, então elas têm na sua célula os pigmentos que vão captar a energia solar, vão transformar essa energia solar em energia química, né? Gerando ali o seu alimento, sua glicose, seu açúcar. Tá? Esses são os fotossintetizantes. E nós temos também as bactérias quimiosintetizantes, que elas não precisam da luz solar para conseguir produzir seu próprio alimento. Então, elas são independentes da luz solar. Elas não precisam da luz solar para conseguir produzir o seu próprio alimento. Essas são as quimiosintetizantes, tá? As bactérias quimiosintetizantes, elas fazem assim: na quimiossíntese, a energia necessária para a formação dos compostos orgânicos, como a glicose, vem da energia química armazenada em compostos inorgânicos e não da energia luminosa do sol. Então, elas não precisam da luz solar para fazer seu próprio alimento, tá bom? Então, pessoal, essa era uma aulinha rápida sobre o reino Monera. Se ficou alguma dúvida, me mandem as dúvidas. E obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.